versículo 41, capítulo 26 de Mateus, Jesus fala: vigiai e orai para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Ele fala isso, qual é o contexto que Jesus está utilizando? Ele está lá no momento antes de ser preso, lá no Getsemane, e com os apóstolos, pediu para Pedro ficar em oração, enquanto ele também orava, Pedro e mais dois, e os apóstolos caem no sono, né? Aí ele retorna e fala essa sentença que eu acabei de ler agora, né? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito mais no sentido, né, de mostrar a fragilidade da carne ou da matéria em comparação ao espírito, ao espiritual, né? Então, a fragilidade que há na carne decorre exatamente das escolhas do espírito. E a gente, utilizando a doutrina espírita como elemento de suporte, né, da interpretação, como requisito, né, como embasamento, a gente encontra lá no Céu e Inferno Kardec reforçando essa teoria, a de que realmente o espírito controla o corpo e por isso ele é o artesão do seu próprio corpo. Então, não é a matéria, o corpo físico, que não pensa, que tem essa responsabilidade. A responsabilidade é do espírito. Então, se há alguma tendência viciosa, isso é uma tendência viciosa do espírito. Okay? Você vai encontrar isso, essa discussão toda, né, como você já tinha falado, no capítulo 7, na parte primeira do Céu e Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo, é logo a primeira abordagem, ele vai falar da carne fraca, né? Então, realmente, está no espírito essas tendências. A viciação, o desejo de se embriagar com alcoólicos ou de comer em excesso ou algo que você não pode, isso é uma questão que tem origem no espírito. A medicina materialista tem muita dificuldade de perceber isso. Então, às vezes, o problema da pessoa de não controlar os seus impulsos do ponto de vista dos vícios está numa questão talvez com uma terapia, né, espiritual, né, a origem está lá no espírito, mas talvez com uma terapia, uma psicoterapia, talvez você conseguisse muito mais eficiência no tratamento do que, de repente, com medicação que vai estar atacando não a causa do problema, mas o efeito que acontece, que a gente somatiza. Perdão, a gente somatiza quando o espírito não está em equilíbrio. Então, é isso que a gente conseguiu pesquisar, né? E a origem aí do termo está realmente aí nas palavras do Mestre Jesus. É. E percebemos como, com o passar do tempo, como que o evangelho ele foi deturpado, né? Muitos estudiosos, ou de má fé ou não, utilizavam esse termo para dar desculpas, fugir das responsabilidades do espírito, né? Sempre culpando o corpo físico. Mas a doutrina espírita, com essa bagagem enorme, nos demonstra que não é isso. Não somos um aglomerado de células criados ao acaso, né? E a doutrina nos ensina que não nascemos ali, diante da nossa mãe, nascimento, e não vamos finalizar no túmulo. Porque se for levar só em consideração o que a gente está falando, só esta vida, muitas das coisas não fazem muito sentido, né? E esse termo foi muito vulgarizado, como já falei, utilizando nessas desculpas, né? E Kardec, quando ele pesquisa e dita muito sobre isso, ele vai a fundo, né, nas séries psicológicas e até antigamente
antes de Freud, eu estava vendo que os médicos, os especialistas, achavam que a razão, a causa, tudo era do corpo físico, né? Se alguém tinha algum problema físico, psicológico, o defeito era no cérebro, alguma razão do corpo físico. E Freud iniciou ali também, vendo que existe algo a mais, o eu profundo, esse ser espírito que está aqui, né? Vulgarmente podemos usar uma simples metafórica. É como se fôssemos utilizando uma veste ou mais simples, como tivéssemos montado num cavalo, né? O espírito é a pessoa que está montada e o O cavalo é o nosso cavaleiro, corpo. né? O cavaleiro, isso. E seguindo esse raciocínio, aí vão buscar razões por que alguns problemas existem no corpo, né? Por isso, os orientais, ele já percebe já é diferente. Percebe que existe um eu, um ser espiritual que está habitado neste corpo físico que é passageiro. E tudo que geralmente acontece no nosso corpo físico é fruto de nossas escolhas desta vida ou de anteriores. Mas existem causas também de doenças, de patologias que são causadas, né? O próprio Kardec cita isso. São doenças, são problemas que acontecem em nossas vidas devido a clima, tempo, acidente, né? Isso não, a razão não é fisiológica nem do espírito, né? Então, Léo, eu gosto muito de assistir, quando eu posso, um programa sobre obesidade, essas obesidade mórbicas de pessoas com mais de 300 quilos, que correm É, sério risco de vida, né? E essas pessoas, elas são, assim, viciadas em comida, porque ingerem uma quantidade absurda de calorias diariamente. E o médico que faz bastante durão e trabalha a questão psicológica, né, encaminhando inclusive para terapia com um psicólogo, porque exatamente através da psicoterapia você pode atingir a, a origem, é, como a gente falou, a carne é fraca porque o espírito é fraco, né? Isso está lá no céu e inferno. Kardec revela isso para a gente. E essas pessoas geralmente são muito manipuladoras para que, na verdade, elas não querem emagrecer, né? Existe uma resistência, elas são muito seduzidas pela alimentação. A alimentação traz muito prazer. E elas não querem, no fundo, apesar do risco de vida e de todos os transtornos que traz, que ficam em cima da cama, com uma pessoa com 300 quilos, mas ela manipula os parentes, as pessoas que o cercam, para trazer comida para elas, né? Fazendo chantagem, dizendo que vai se matar, dizendo que a vida não tem sentido, chorando. Aí a pessoa da família que gosta, ela se sente assim sensibilizada e acaba cedendo no mau hábito da pessoa, mesmo em regime, porque geralmente chegava no consultório e não tinha cumprido o regime, porque se cumprisse, passou, ele certamente teria emagrecido a quantidade correta e geralmente isso não acontece, porque o espírito endurecido, né, insiste em manter aquela dieta desbalanceada, é a vontade do espírito. Então, em querer, arranja os refúgios e consegue manipular as pessoas, são muito manipuladoras, essas pessoas que têm essa problemática, né? Como, anteriormente. Então, acaba não conseguindo fazer o regime. Eu vivenciei
uma coisa assim parecida. A minha tia, que era diabética, tinha um açúcar bem alto, ela já desencarnou, e ela era vizinha do irmão, né, do meu tio. E, assim, algumas semanas antes dela dizer, ela pedia para o meu tio ir na feira, porque ela já não conseguia mais sair de casa e tal, sentia muitas dores, não estava em cima da cama, mas andava com dificuldade dentro de casa, não tinha condições de ir na rua, né? Aí ela usava exatamente desses subterfúgios, né? Chorava, dizia que a vida não vale nada, que a vontade era de morrer, chorava lá na feira. E ele estava me confessando, né? Ah, tio, você sabe que comer caqui, era louca por caqui, mas só que ela não comia um caqui, meio caqui, não, ela comia logo uma dúzia, né? Uma caixa de caqui de uma vez. E meu tio, as armadilhas dela, né? Contrariando até as orientações médicas. Porque o espírito, na verdade, é que comanda. O espírito não quer deixar de ter aquela sensação prazerosa que a comida traz, que a droga traz, que a bebida traz. E aí, realmente, e aí quando o espírito quer, nem Deus, né? Eu digo assim, nem os espíritos superiores, Deus pode tudo, mas ele não vai fazer a intervenção porque não vai violar a lei do livre-arbítrio, é o desejo. E o interessante é que a gente consegue fazer uma ligação desse tema com as questões do livro dos espíritos também, porque pergunta aos benfeitores sobre a possibilidade do homem se libertar das más inclinações, se era possível esforços para vencer essas más inclinações. É a questão 909. Lá você vai encontrar como resposta dos benfeitores de que sim, é possível vencer as más inclinações, o que e muitas das vezes esforços muito insignificantes. Agora você vê, os espíritos dizem que precisa muito pouco, né? E na verdade o que falta é a vontade. Mas não é aquela vontade que só está nos lábios, a pessoa diz, eu quero emagrecer, eu quero largar as drogas. Aquela vontade que vem do seu interior, né? Que vem do espírito, na verdade. É isso. Se não for essa vontade, realmente a pessoa não consegue desviar da sua trajetória negativa e o corpo físico, sim. Prejudica. Porque a vontade do espírito é que vai prevalecer. O espiritual sempre prevalece sobre a matéria. É isso. Você falando aí da vontade, eu me lembrei uma vez, ouvi uma história de Chico, quando diz sobre vontade e tentação, que ele contou a história que às vezes nós somos... A tentação é um cachorro brabo correndo atrás da gente, e a gente com aquela vontade nenhuma de correr. Ai, sai, cachorro! E o cachorro te ataca, né? Porque é essa vontade mínima aí que você acabou de citar do Livro dos Espíritos, né? Eles dizem que essa vontade está acessível a cada um, mas dificilmente medimos nossos esforços e tentamos, né? Porque aqui no Ocidente estão muito atentos ao mundo exterior, né? As coisas materiais. E acabamos esquecendo da parte principal, que é internamente. Porque quando você começa a se olhar, começa a se conhecer, independente do fato externo, a ação que aconteça, o seu interior tem que estar inabalável. Essa que é a paz que Jesus sempre pregou. Não a paz de você morar num paraíso maravilhoso, lindo, belo, calmo, mas a paz verdadeira que ele diz é a paz interna. E aí eu lembrei dessa vontade aí, e um livro que de Emmanuel, eu não estou recordando o nome, de uma história que conta, ele faz uma breve simulação assim. Se pegarmos um prato cheio de diamantes e oferecer para um animal, um jumento, um cavalo,
para eles é indiferente, né? Para ele não é nada. Agora, pega esse prato de diamante, oferece para um homem, fica louco, né? E vice-versa, se você pegar um prato de alimento, de milho, oferecer para um homem, não faz diferença. Então, essa comparação aí do homem e do animal é porque essa diferença entre um homem e um animal. O homem já tem o desejo, né? Que é essa mola propulsora. E muitas das vezes o desejo que vemos aí, ele é muito importante, mas temos que saber dosá-lo, né? A gente vê muito por aí, as pessoas acham que desejos são para ser exterminados. Muito pelo contrário. Eles são aí a mola que move nossas ações, nossos desejos, nossas vontades de conquistar algo, mas ele tem que ser dosado e controlado por nós, porque se deixar Deus varar, o desejo te controla e te derruba, né? Vemos muitos casos, nós também já caímos muito, então o desejo ele é básico, né, pra gente. E é como se, um exemplo aqui, o desejo fosse um motor super potente de um barco, só que ele não tem o leme. Ele fica à deriva, né? Imagine botar um motor num barco, ele vai para qualquer direção, né? Vai te levar pra um penhasco, uma rocha, então tem que ter o leme. E o leme é esse, o leme nós que seguramos ele, né? Nós que guiamos, que a responsabilidade cabe a todos nós, né? E isso faz o que volta ao tema, né? Da carne é fraca, né? Dessa fraqueza da nosso corpo físico, que nós temos de domar, conhecer principalmente, porque muitos dizem, né, que nós somos resultados de nossas ações, de nossos pensamentos, desta e de vidas anteriores. Então, cabe a todos nós a moldar, trabalhando bem o que a doutrina espírita sempre nos diz, nos oferece, não somente a doutrina espírita, diversas religiões que tem o propósito final de fazer o homem se tornar pessoa melhor, então o caminho é esse. E acompanhando uma vez um velho sábio, yoga lá da Índia, eles fizeram uma pergunta para ele, foi esse pouco dia, fizeram uma pergunta para ele sobre o que fazer diante desse problema que o mundo está passando hoje, né? Aí ele diz assim, se espiritualizar. Eu, há mais de 30 anos, estou nessa, me espiritualizando. Você precisou de um fator externo, uma pandemia, para começar a se olhar para dentro, né? Aí eu falei, caramba, olha a diferença, né, Davi? Pois é, Léo, é verdade. E o que você estava falando antes, né, me fez lembrar um pouco que nós somos livres para escolher, porque temos o livre-arbítrio, né, mas somos escravos até certo ponto de nossas escolhas. Nós ficamos aprisionados a elas. Às vezes, Legal. essas escolhas, para ser desbaratadas, precisam de várias existências, né? E Kardec consegue inverter a questão da carne fraca, né? Ela faz uma inversão muito inteligente de que a carne é fraca porque o espírito é fraco. Na verdade, a fraqueza está no. Se o espírito. Na verdade, ele até cita vários casos, né? Pelo menos eu Uhum. lembro aqui de dois: o caso do comilão, né? Que quando vê uma comida apetitosa, né, saliva. Ele disse que isso ocorre não é por causa da comida, é porque o espírito ele já é comilão, ele já tem esse desejo incutido, né, incontrolado, e na verdade é o espírito que libera, na verdade, faz os órgãos, né, do paladar salivar. Então, o comando vem do espírito, né? E um outro exemplo que ele utiliza também é do colérico, né? Então, o colérico, aquele cara raivoso que se estoura à toa, né?
geralmente com problemas na bile, libera muita bile, problemas de digestão. Isso acontece exatamente porque o espírito ele tem a imperfeição da cólera. E aí não adianta você tomar remédio, né? A medicina, ela precisa acordar para essas coisas. Aliás, ela já até acordou, de certa forma, porque ela entende a somatização dos problemas, né? Das doenças. Muitas das vezes está no espírito, né? No psicológico, e aí as psicoterapias seria a melhor maneira de você atingir o espírito imortal, que é a origem. Então, um comportamento ou uma imperfeição moral, ela com certeza pode gerar consequências no corpo físico, e gera, como citado aqui, os vários exemplos, né, por Kardec. Então, é isso, a carne é fraca realmente porque o espírito é fraco. A carne não tem a inteligência e o pensamento está no espírito, isso é atributo do espírito, não é atributo da matéria. A matéria nunca vai se sobrepor ao espírito, né? É o espírito que comanda a matéria. Então, eu acho que isso é o mais importante aí dessa questão que a gente colocou para discussão, e a gente já está encaminhando aí para o final, né? 30 minutos de conversa. E seria bom, então, você falar mais alguma coisa para a gente fechar, para não estender muito a live, né? E cara, aquele problema também que a gente teve na Começa a última, ter né? problema Começou a com a falhar. internet. Eu acho que aquilo fica muito sobrecarregado, né? Muitas pessoas agora, né? Somos obrigados a utilizar essa ferramenta. E você falando essas histórias que Kardec citou, eu estava lembrando do trabalho de Chico, né? As pessoas contam o quanto de dedicação ele exercia, tinha o turno dele de trabalho, trabalhava normal, 8 horas por dia, ia para o centro, ficava lá umas tantas horas, saía de madrugada, trabalhando, sentado lá, psicografando, escrevendo os livros, e acordava cedo para ir trabalhar novamente, aquela rotina durante décadas e décadas e décadas. Não é que o corpo dele era super especial, não. Era o espírito que já estava em um nível altíssimo que utilizava todas as suas energias. Então, o grau de aproveitamento dele foi muito superior à grande maioria de nós, né, que pouco meros mortais aí falando do corpo, né, mas ainda estamos nessa caminhada, né. Falando aí, eu lembrei. Eu só separei aqui, para a gente finalizar, Davi, um parágrafo do livro Rumo Certo, de Emmanuel, que ele fala, deixa eu ver aqui, o tema é autoaprimoramento. E ele finaliza dizendo assim, resume muito do que nós estávamos aqui falando, conversando, trocando essa ideia boa sobre a carne fraca. Ele diz assim, em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente a atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Então, que possamos utilizar bem esse corpo físico, não desprezá-lo, porque todos somos responsáveis, mas sabendo que somos muito mais do que esse corpo. Somos seres imortais, e mesmo que nossa visão hoje, com o nosso grau de dificuldade, que enxerga pouco de nossas vidas, de nossos defeitos, nossas falhas, interiormente, no fundo de cada ser, existe um ponto de luz lá, que Deus colocou em cada um. Então, é aquilo que a gente fala, todos somos seres de luz, mas temos uma caminhada muito longa ainda para dessa autodescoberta, desse templo interior, como diz muitos aí, que está abandonado, né? Olharmos para dentro de nós e ali sim construir o templo que Jesus sempre pregou para a gente, né?
que o reino de Deus não é aquele, mas também dizia que o reino de Deus é dentro de cada um de nós, né, Davi? Esse é o principal para a gente finalizar aqui. Já chegamos 9h32 para não estender muito. Quer dizer mais alguma coisa, Davi? Só para reforçar, né, que você estava falando do Chico, né, de como ele tinha energia, né, e realmente essa energia vinha do espírito, não é do corpo. Ele não tinha nada de especial a todos nós. E É. me fez lembrar também uma passagem da Gênese, que trata da superioridade de Jesus. E Kardec fala lá na Gênese, no capítulo 18, se eu não me engano, 17, que a superioridade do Cristo não vinha do corpo físico, vinha da superioridade moral do espírito. Então, realmente, o espírito que comanda o corpo físico e todos somos iguais do ponto de vista biológico, né? Não temos as diferenças que existem entre nós, né? São diferenças naturais, mas não justificam a superioridade, né? A superioridade do elemento, do indivíduo, está no espírito. Que é a Uhum. superioridade do Chico, né? Que é um missionário, a superioridade de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Então, a diferença que a gente vai encontrar entre as pessoas, ela provém exatamente reforçando que é o corpo que comanda a carne, né? Então a fraqueza do espírito, ela só existe, a fraqueza da carne, ela só existe porque o espírito é livre para poder fazer as escolhas e comandar efetivamente o corpo material. De desejar a todos que estão aí assistindo, né? Uma boa noite, uma boa semana, na certeza de que o Mestre Jesus vive em nossos corações e que a gente possa se encontrar aqui outras vezes na próxima semana, nesse mesmo horário, na nossa próxima live, né, Léo? É isso. É isso aí, Davi. Estamos já chegando ao fim. E É, começa a falhar muito, né? Passa de começa a 30 já travar muito. começa a picotar. Então vamos finalizar nosso bate-papo, agradecer a presença de quem esteve aqui. Vamos depois compartilhar esse vídeo aqui, dessa troca de Isso. ideias, que não tem, que chegue ao coração de alguém que precisa, então que possa ser útil a alguém, né? Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Fica com Deus, Davi. Vamos seguindo. Forte abraço. Tchau, tchau. Boa noite.